Estamos iniciando para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o versículo do dia. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para o nosso 129º encontro. E no dia de hoje eu trago para a leitura o livro do profeta Jeremias, capítulo 27, versículos 7 a 10, com a palavra-chave, a manifestação do reino de Deus. A palavra diz: todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com a espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos senhores, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo: não servirei o rei da Babilônia, porque eles vos profetizarão mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. Uau! Amém! E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Iniciamos o versículo do dia dando as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento de leitura, meditação, reflexão, estudo da palavra e, ao término, oração. Sejam muito bem-vindos. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, se desconecte de tudo e preste atenção no que eu trago agora. Comentarei versículo a versículo. No versículo 7, e todas as nações o servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que venha também o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Preste atenção. Quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Quando muitas nações e grandes reis se servirão dele, refere-se à Babilônia sendo derrotada pelos grandes reis do Império Medo-Persa. A história testifica da exatidão dessa profecia, porque Nabonido era corregente com seu filho Belzazar quando o Império Babilônico foi conquistado. No versículo 8, e acontecerá que a nação ou o reino que não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, com espada e com fome e com peste visitarei essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. Olha só, tragicamente, essas outras nações, como Judá, não ouviram e foram consumidas, independentemente da grande promessa feita a elas por Deus, lá no versículo 11. No versículo 9, e não deis ouvidos aos vossos profetas, nem aos vossos adivinhos, nem aos vossos sonhos, nem aos vossos agoureiros, nem aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo: não servirei ao rei de Babilônia. Por meio de Jeremias, estava sendo dito aos líderes dessas nações que seus assim chamados profetas falariam exatamente o contrário do que Jeremias estava dizendo. Eles não deveriam dar ouvidos a eles. Porém, tragicamente, eles fizeram isso. E por fim, o versículo 10, porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela, e pereçais. Esses encantadores profetizavam mentiras aos reis dessas nações, como os falsos profetas profetizavam mentiras ao rei e ao povo de Judá. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, lhe faço 2 pedidos humildemente. Primeiro, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhem lá no grupo do WhatsApp, família, amigos da sua comunidade. E por fim, deixa registrado aqui o seu like. Plim, é gratuito, é bênção pura, é só vitória, só bênção. Preste atenção.
Meu irmão, minha irmã, trago 3 curiosidades importantes no dia de hoje. Primeiro, lá no versículo 8: se não servirem, algumas dentre as nações conquistadas se rebelaram e conspiraram contra Nabucodonosor, sendo que esta revolta teve início pelo exército babilônico de dezembro de 595 a janeiro de 594 a.C. e, mediante a ascensão de Psamético II do Egito em 594 a.C., talvez a advertência de Jeremias tenha ajudado Zedequias a resolver não se unir na revolta. Dessa forma, salvando Judá da campanha punitiva de Nabucodonosor no ano seguinte. Zedequias revoltou-se sem sucesso entre 597 a 589 a.C. Lá no versículo 9, também trago uma curiosidade importante. Agoreiros agiram de maneira secreta, observando os tempos. Eram mágicos, encantadores, praticantes da magia, feiticeiros, sussurradores de adivinhação. Ambos sobreviveram na superstição popular como adivinhos do futuro e curandeiros. E, lá no versículo 10, os falsos profetas estavam fazendo a obra do próprio Satanás, ensinando coisas que levariam o povo à rebelião e à destruição. De certo que não o faziam deliberadamente, mas só o fato de não se entregarem plenamente à obra de pregar a palavra de Deus fez com que fossem instrumentos do maligno. Não havia nem há um meio termo. Continuando e corroborando para o nosso conhecimento, destaco aqui 2 pontos. Um no versículo 7. Todas as nações, todas essas nações e muitas outras, servirão a ele e a seu filho, e ao filho do seu filho. Seu filho foi Evil-Merodach, e o filho de seu filho foi Belsazar, em quem seu reinado chega ao fim. Então, o tempo da prestação de contas chega, e muitas nações e grandes reis, incorporados no império dos Medos e Persas, servem-se dele, como anteriormente lá no capítulo 25, versículo 14. E, no versículo 9, profetas. Ele lhes mostra a vaidade de todas as esperanças com as quais se alimentavam, de que deveriam preservar suas liberdades. Essas nações tinham seus profetas, que também fingiam prever eventos futuros pelas estrelas, ou por meio de sonhos ou encantamentos, para agradar a seus clientes. Garantiu que não servirão ao rei da Babilônia. Dando continuidade ao nosso estudo, faça a recomendação na leitura dos versículos 5 a 7, apesar do versículo 7 ser parte integrante do estudo de hoje. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais. É o destaque deste estudo. Nesta conjuntura histórica, através do profeta Jeremias, Deus se declara o Criador do mundo e de todas as coisas nele existentes, enfatizando a sua soberania sobre os acontecimentos universais e os desígnios da humanidade. Sempre que o povo de Deus se afastava do Senhor, sofria o resultado dessa rebeldia. Eu entregarei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, meu servo. No que parece ser uma prévia do juízo final no Apocalipse, o Senhor usa Nabucodonosor, rei da Babilônia, como instrumento de sua vontade, concedendo-lhe poder, inclusive, para subjugar o seu povo e também as demais nações em seu redor. Deus considera o monarca babilônico como seu servo no cumprimento dessa missão, que duraria por 3 gerações. Vemos assim que, por mais doloroso, cruel e paradoxal que pareça o acontecimento, Deus continua o Senhor da história. Mesmo quando tais ocorrências não se manifestem pela vontade diretiva de Deus, Ele as permite, pois tem o controle de todos os acontecimentos da humanidade. Agora tem um ponto aqui muito enigmático na mensagem de hoje, né? Quando a palavra diz: coloque o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia.
Olha só, é interessante ver como Deus usa nações pagãs que não o conhecem. Ele instrui as nações vizinhas para que se submetam aos babilônios e também o rei Zedequias, alegando que, se eles se entregassem, não seriam destruídos. Olha, há momentos e situações na história em que Deus se dá ao trabalho de avisar as pessoas o que vai acontecer e orienta como devem proceder. É importante que saibamos ouvir sua voz para obedecer e evitar sofrimento desnecessário. Neste primeiro momento, é possível que Zedequias tenha temido pelas advertências de Jeremias e tenha desistido de participar do complô contra o soberano, talvez por conta do que aconteceu com o falso profeta Ananias. Ele corre a visitar Nabucodonosor, mas algum tempo depois, Zedequias não resistiria à pressão e acabaria se rebelando, precipitando exatamente a destruição que ele temia. 2 de Crônicas, capítulo 36, versículo 13. Deus espera que sempre prestemos atenção ao que ele diz. E eu encerro a mensagem de hoje com o seguinte pensamento. Jugo fala de submissão, e essa era a mensagem que Jeremias estava tentando passar. Primeiro, Jeremias envia a mensagem aos embaixadores das nações. O que aqueles políticos precisavam não era de uma estratégia inteligente, mas sim submeter-se aos babilônios. Quando perguntaram por que carregava o jugo, Jeremias lhes entregou a mensagem de Deus. Judá e as outras nações precisam se submeter a Nabucodonosor, caso contrário seriam destruídas. Judá tinha seus falsos profetas e as nações gentílicas contavam com adivinhos, aqueles que leem presságios, intérpretes de sonhos, médiuns e feiticeiros, pessoas que colaboraram com demônios para descobrir ou controlar o futuro. Mas nem Judá nem os gentios teriam benefício algum em ouvir esses inventores de mentiras, uma vez que brincar com o ocultismo era proibido aos judeus. Conforme livro de Levítico 19, versículo 26, Deuteronômio 18, versículos 10 e 11. Porque Zedequias iria querer ouvir conselho político do abismo do inferno. As palavras de hoje foram semeadas em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome. Estamos aqui reunidos na sua santa presença, Pai. Sabemos que só há um Deus que é justo, um Deus que é digno, um Deus que é fiel, um Deus que nos orienta constantemente, um Deus que se preocupa para com cada um filho seu, um Deus que intervém a favor dos justos, um Deus que luta a favor de uma nação justa, um Deus que ouve o gemido de um justo. Não servimos ao ocultismo, aos mentirosos, aos médiuns, aos falsos profetas. Servimos sim a Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Um Deus vivo, presente, está constantemente conosco, nos aconselhando, nos tocando, nos guiando, mantendo fielmente o cumprimento das suas promessas. O maná diário, a proteção de nossas vidas, famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Um Deus que está presente, um Deus que ouve, um Deus que abraça, um Deus que coloca pessoas no nosso caminho para nos guiar nos momentos mais difíceis da vida. Um Deus que vai lá, comunica, fala com meu filho, para que não venha se perder. Um Deus que se preocupa constantemente com a sua família, com a sua casa, com a sua saúde, com a sua espiritualidade, com o seu interior. Um Deus que defende constantemente ao trono da graça, intercedendo a cada um que está agora passando por um momento difícil. Ele atende a cada um pedido. A este Deus
Deus nós servimos, a este Deus nos glorificamos, a esse Deus glorificamos. Um Deus que nos levanta, um Deus que cuida, um Deus que restabelece. Aleluia, glórias a Deus. Em nome de Jesus, em nome e a sua autoridade, profetizamos curas e bênçãos, milagres e prodígios nos hospitais, nas alas das oncologias, pediatrias, UTIs, CTIs, por aqueles irmãos e irmãs que estão passando pelos momentos difíceis da vida, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, que fazem hemodiálise, radioquimioterapia, por os anciãos abandonados nos asilos, moradores de rua, os encarcerados que reconheceram seus erros e pecados e estão aguardando ansiosamente a pregação do Evangelho para que sejam servos em nome de Jesus, na autoridade de Jesus. Oramos, enaltecemos e engrandecemos para todos sempre, amém, e graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe, que Deus nos abençoe abundantemente.